Olá, queridos, a paz do Senhor. Sou Francisco Carvalho e hoje quero refletir com vocês um pouco sobre o livro de Jó. Eu estava lendo esse livro esses dias, ontem concluí sua leitura e resolvi fazer algumas reflexões à luz da teologia reformada. E esse livro falou tão profundamente ao meu coração que decidi também compartilhar com vocês. Não será um vídeo rápido de 2 minutos, como às vezes a gente quer hoje pela rapidez. Será provavelmente bem mais aprofundado, uns 20, 30 minutos, mas eu acredito que Deus poderá falar fortemente ao seu coração, se assim você abri-lo para entender a mensagem do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Quando olhamos para as características desse homem, nós começamos a ver que é um homem que a nossa sociedade aprovaria. É um homem que aparentemente, um homem cheio de bondades, um homem que praticava justiça. Quem não quer estar perto de uma pessoa sincera que vai lhe mostrar de verdade quem ele é? Um homem que temia a Deus, e ele não apenas temia a Deus, ele não apenas não praticava o mal, mas ele se desviava do mal. Ele não queria nem estar na mesma direção dos maus. Só que um dia acontece algo. A história vai narrar que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante do Senhor, foi também Satanás. E o próprio Deus chegou e falou sobre o seu servo Jó. Ele disse assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Um homem que praticava boas obras, um homem que procurava estar diante de Deus, e que o próprio Deus deu testemunho dele para Satanás. Mas quais são as lições que eu tiro desse livro? O que eu aprendo com esse homem, Jó, e com todo o sofrimento que ele passou? Porque depois, Satanás vai dizer para Deus o seguinte: Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu e de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, a obra das suas mãos abençoaste. O seu gado está aumentando na terra. Então Jó vai dizer para Deus que Jó só era temente, Satanás vai dizer para Deus que Jó só era temente a ele, porque tinha muitas bênçãos materiais. Jó só era temente a Deus porque Deus abençoava a obra de suas mãos. E Deus foi lá e permitiu que Satanás tocasse nos bens de Jó. E Jó, contudo, continuou temente ao Senhor. Só que, novamente, Satanás se apresentou diante de Deus. E quando ele se apresentou diante de Deus, ele foi lá mais uma vez e falou: Olha, Jó continua sincero a ti porque ele tem saúde. O homem com saúde não tem como não permanecer fiel. E Deus foi lá e permitiu que tocasse na saúde de Jó, mas que não tocasse na vida. E Satanás foi lá e tocou na saúde de Jó. Jó pegou uma chaga mortal, que a palavra vai dizer que ele se sentava a se coçar com um caco. E um dia sua própria mulher, olhando para a miserabilidade que ele se encontrava, disse: Jó, amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó, contudo, disse que aquela mulher falava como uma louca, e que ele veio do pó, o pó retornaria, e que Deus deu para ele o bem, e ele aceitou o bem com prazer. Então agora ele não poderia negar a Deus só porque estava na pior. Nós observamos que Jó era um homem temente a Deus. No entanto, teve um dia que os seus amigos chegaram para conversar com Jó. E quando os seus amigos chegaram para conversar com ele, primeiro eles passaram muitos dias chorando com Jó, até o dia em que Jó quis apresentar suas razões. E os seus amigos também apresentaram razões diante de Jó. Primeiro, os amigos dele procuraram entender a situação. Primeiro se condoeram com ele, mas depois apresentaram argumentos de por que Jó estava naquela situação. Por que Jó estava assim? Talvez era algum pecado oculto, talvez era algum problema mal resolvido. Porque o que justificaria alguém estar naquela situação se essa pessoa era justo? E aí nós chegamos no ponto dessa mensagem: a justiça do homem diante de Deus. Porque não há nenhum homem justo diante de Deus. Então há 4 coisas que eu aprendo na leitura do livro de Jó. A primeira delas é: nunca saberemos o quão maus somos até que Deus nos revele isso. O segundo ponto que nós aprendemos é: não há justiça no homem, por mais que pratique boas obras. A terceira coisa:
as nossas obras de justiça são fruto da bondade de Deus. E por fim, os escolhidos jamais serão arrebatados das mãos do nosso Senhor. Talvez você pode pensar, tu está falando do Novo Testamento? Não. Eu estou falando de uma história do Velho Testamento, que reflete tudo isso, todos esses pontos que nós abordamos sobre a salvação do homem. Porque o homem nunca foi justo, nunca encontrará justiça diante de si mesmo. Mas olha, quantas características nós estamos vendo diante de Jó. Mesmo assim, Jó não era justo. Jó era alguém que precisava da justificação de Deus. E para que nós entendamos isso, nós precisamos regredir além dessa história. Nós precisamos ir lá para o jardim. Quando o homem foi criado, Deus o colocou no jardim do Éden para que ele cuidasse daquele jardim. Depois criou para ele uma companheira para que estivesse diante dele. E Deus deu uma única regra para o homem. Vocês podem comer de todos os frutos que tem no jardim, só nunca comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem um dia se rebelou contra essa ordem de Deus. Pecou. Pecado é desobediência. É não acatar a regra do Senhor e se desviar dela. E o homem se desviou da regra de Deus, pecando e ouvindo a voz da serpente, que era o próprio diabo, e comeu do fruto. Quando ele comeu do fruto, ele comprou e ele conquistou para si e para sua descendência condenação eterna. Então o homem estava separado de Deus. O homem agora era um pecador, condenado ao inferno. E Deus não queria que o homem fosse condenado ao inferno, mas o homem, naquele momento, tinha livre-arbítrio e escolheu o inferno, escolheu comer do fruto proibido, da qual Deus disse para que não comesse. E quando comeu e recebeu para si a condenação como para a sua descendência, agora nenhum homem mais é justo. Nenhum homem pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho boas obras. Não, sabe por quê? Porque o nosso representante, Adão, pecou contra Deus. O nosso representante, Adão, ele se desviou do Senhor e agora não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o que é que nos restaria apenas? O inferno. Só que Deus não quis nos condenar de imediato, como aconteceu com os anjos. Os anjos tão logo pecaram, receberam a sua condenação. Com o homem foi diferente. Deus lança uma promessa. Ele vai lá, Gênesis capítulo 3, versículo 15, que diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás e conquistaria para nós novamente a salvação. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é: nunca saberemos o quão maus somos até que Deus nos revele. E foi o que aconteceu com Jó. Porque Jó até então se achava justo. Jó até então queria apresentar diante de Deus os seus argumentos e dizer: eu sou justo, Senhor. Eu não mereço estar passando por tudo isso que eu estou passando. Eu sou um homem que tenho as minhas bondades. Eu nunca fiquei com mulher nenhuma. Lá em Jó capítulo 31 ele está dizendo: como eu poria os olhos em uma virgem, pois eu fiz voto com os meus olhos. Ele está dizendo: Senhor, eu nunca adulterei. Senhor, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca pratiquei nada dessas coisas, então eu sou justo. Eu não mereço que o mal chegue até mim. Era isso que ele estava dizendo. É tão interessante que se a gente for regredir, lá em Jó capítulo... Aliás, se a gente for progredir, lá em Jó capítulo 23, e o versículos 4 e 5, olha o que Jó vai dizer diante dos seus amigos. Primeiro no versículo 4 ele diz assim: com boa ordem exporia a ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Ele está falando isso, que se ele se apresentasse diante de Deus em justiça, ele apresentaria tantos argumentos diante de Deus, a ponto de o convencê-lo que ele era bom. E olha o que diz o versículo 6, o versículo 7. Ali o reto pleitearia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juízo. Ele está dizendo: quando Deus visse os meus argumentos de justiça, ele teria piedade de mim. Só que não há homem justo. Todos os homens pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então o primeiro ponto de Jó era esse. Jó ainda se achava justo. Jó praticava boas obras e acreditava que a sua justiça estava nas suas boas obras. E eu não digo que o homem não deva praticar boas obras, até porque Deus nos salvou para boas obras, mas não são as boas obras que nos salvarão. Não é o fato de eu nunca ter adulterado que vai me tirar do inferno. Não é o fato de eu nunca ter colocado uma gota de álcool na minha boca, de eu nunca ter fumado, de eu nunca ter matado ninguém que vai me tirar da condenação do inferno. Por quê? Porque Adão comprou essa condenação quando pecou contra Deus. O que vai me livrar da condenação do inferno é eu reconhecer o quão pecador, o quão miserável eu sou e ver que sou dependente de Deus
Deus e que preciso de perdão. E aí eu vou me chegar a Deus e vou, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, quando eu aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, creio nele, eu vou ser salvo pela fé em Jesus Cristo e não pelas minhas obras. E quando é que Jó vai reconhecer isso? A gente tem que ir mais para frente, porque Jó, depois de tanto apresentar esses argumentos, chega lá no capítulo 42, depois de Deus lhe fazer várias perguntas, no versículo 3, ele vai dizer assim: quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosas e que eu não compreendia. Agora já vai compreender que ele não é ninguém, e que ele estava falando de coisas que ele nem sabia, que ele estava se achando justo, mas que na verdade ele não tinha nenhuma obra de justiça diante de Deus, que ele estava se achando a melhor pessoa da sua época, porque praticava obras que para os homens pareceriam excelentes, mas que ele de fato não era justo por ele mesmo, que a justiça não vinha dele, mas a justiça vinha de Deus. Por isso que no versículo 6 ele vai dizer assim: por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, porque ele reconheceu o quão miserável ele era. Ele reconheceu o quão pecador ele era. E aí nós entramos no segundo ponto. Não há justiça no homem, por mais que pratique boas obras. Nós aprendemos duas coisas. Primeiro, nós não podemos ter ciência do quão pecadores somos até que Deus nos revele. E segundo, não há justiça em nós, apesar de nós praticarmos boas obras. A nossa justiça é conquistada por meio da obra de Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que conquistou toda a justiça por nós. Ninguém nunca foi salvo por obras, nem aqueles que praticavam as obras da lei, nem nós hoje que praticamos as boas obras do Evangelho. Todos são salvos pela justiça de Jesus Cristo conquistada na cruz. Eles eram salvos pelo Messias que havia de vir, por crerem naquele que viria, porque eles tinham essa certeza que um dia viria o Salvador do mundo. Só que eles ainda não tinham o pleno conhecimento da verdade. Eles acreditavam num Salvador político em muitos casos, mas aí depois a verdade foi se revelando a todos, até que chegou o momento adequado e Jesus Cristo se manifestou como Salvador da nossa alma e que um dia vai vir voltar para nós, mas não para reinar nesses corpos carnais e pecaminosos, mas para que reinemos com Ele em um corpo glorioso e transformado, no qual o pecado não vai mais habitar. Então, as pessoas do Antigo Testamento, eles eram salvos na fé pelo Messias que havia de vir, e hoje nós somos salvos na fé no Messias que já veio, que já morreu em uma cruz por nós. Eles eram salvos acreditando em alguém que viria para salvar ele dos nossos pecados. Nós somos salvos acreditando em alguém que já veio e pagou o preço pelos nossos pecados. Então aqui ele entendeu que não havia nenhuma obra que ele pudesse praticar. O terceiro ponto que a gente entende é: as nossas obras de justiça são fruto da bondade de Deus. Nós não temos nenhuma obra para apresentar diante de Deus. E eu queria ler dois textos que mostram isso. Primeiro, Jó capítulo 38 e versículo 4, que diz assim: onde estava tu quando eu fundava a terra? Primeiro, como é que o homem pode chegar para Deus e cobrar qualquer obra de justiça? Onde é que nós estávamos? Nós somos criaturas. Nós não somos o Criador. Nós não temos obras para chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não. Deus é o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, estabeleceu as suas leis. E ele colocou o homem no jardim. O homem ainda assim se rebelou contra ele, decidiu pecar. Se nesse momento Deus quisesse jogar toda a humanidade no lago de fogo, jogar todos nós no inferno, nós seríamos mais que merecedores disso. Isso é justiça. Mas Deus, pela sua misericórdia, não decidiu nos tratar conforme os nossos pecados, mas resolveu nos tratar conforme os méritos de Cristo conquistado na cruz do Calvário por nós, e nos oferecer a oportunidade de sermos feitos filhos de Deus e vermos a verdadeira salvação. Um outro texto muito interessante é aqui, ainda em Jó, no capítulo 41, aqui no versículo 11, que diz assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Ele está perguntando: olha,
Você acha que tem justiça diante de mim? Você acha que porque você pratica boas obras, você pode chegar diante de mim e alegar que eu sou obrigado a te abençoar, que eu sou obrigado a te salvar? Não, Jó, eu não sou obrigado a te salvar porque tu está praticando essas coisas, porque tu vem de uma descendência contaminada pelo pecado, tu vem de uma descendência que está condenada ao inferno. Quando eu resolvo não jogar vocês no inferno, eu estou fazendo isso não porque eu estou retribuindo a bondade de vocês, eu estou fazendo isso pela minha própria bondade, eu estou fazendo isso pelas minhas misericórdias, mas se eu fosse ser justo com vocês, eu os lançaria no inferno. Então Deus está dizendo, ninguém me deu nada primeiro, para que eu deva retribuir a Ele, eu não devo favor a ninguém. É isso que Deus está dizendo para o homem. Tudo que Ele faz por nós é fruto da sua graça, favor imerecido, e da sua misericórdia, em transformar pecadores em filhos de Deus. Mas sabe o que mais me chama a atenção nesse capítulo? Não é apenas só esses pontos, mas um ponto final, no qual que os escolhidos de Deus jamais serão arrebatados de suas mãos. Isso é promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz que aquele que vier a Ele, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E todos aqueles que o Pai lhe deu, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição. E Ele vai ainda bem mais longe em dizer que ninguém pode arrebatar as ovelhas dele de suas mãos. Então, se você foi selado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, Satanás não pode te arrancar das mãos do Senhor. E nós podemos perceber isso por todo o sofrimento que Jó passou. Jó, ele foi alguém selado por Deus, escolhido por Deus para as suas boas obras. E Jó, ele perdeu todos os seus filhos em um único dia. Jó perdeu todos os seus bens. Jó perdeu a sua saúde. Jó perdeu o apoio emocional da sua esposa. Mas Jó se manteve firme diante de Deus. Não porque Jó tinha obras de justiça, mas porque Deus deu forças para que ele se segurasse. Sabe, é nesse momento que o texto que está lá em Romanos capítulo 8 vai fazer muito sentido em nossas vidas, que nada poderá nos separar do amor de Jesus Cristo. Eu irei ler esse texto, porque esse texto é maravilhoso, ele fala aos nossos corações de uma maneira profunda. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, Romanos capítulo 8 e versículo 38, que diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você foi salvo na pessoa bendita de Jesus, as tribulações não te arrancam de Jesus. Se você foi salvo na pessoa bendita de Jesus, o mal, Satanás, não consegue te arrancar da presença de Deus. Enquanto mais você sofrer, enquanto mais você chorar, por mais que às vezes você não vai entender a situação, isso vai te levar para mais perto de Deus. Porque aqueles que foram selados por Jesus Cristo têm garantia que chegarão ao final, salvos por Deus. Eles encontrarão a vida eterna, não nas suas obras, mas nos méritos de Cristo, conquistado por nós na cruz do Calvário. Então não tenha medo. Eu trago a você, meu querido, que vê essa mensagem nessa noite, algumas mensagens de consolação. Primeiro, saiba que o sofrimento é passageiro. Nós esperamos algo que está por vir. Nós esperamos que Jesus Cristo venha para restaurar o seu reino, para transformar essa terra, para que haja um novo céu e haja uma nova terra onde habita a justiça. Nós sabemos que esse mundo é mau. Enquanto aqui estivermos, passaremos por tribulações. Jesus Cristo nos garantiu isso, disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo não porque esse mundo vai melhorar, porque as promessas é que ele vai piorar. O mundo vai ir de mal a pior, mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus Cristo voltará para restaurar o seu povo. O segundo ponto que eu trago para vocês é: se você está passando por esse momento difícil, tenha certeza que as dificuldades não podem separar do amor de Jesus Cristo. Se você morrer diante das dificuldades, você vai morar na glória com Deus. Tenha certeza que se você está passando por esse momento difícil, essa provação não é para te afastar de Deus. Essa provação é para que te leve ainda mais próximo de Deus e para que faça você reconhecer a justiça de Deus. Porque Jó, depois de toda essa provação, ele começou a entender uma coisa: ele não tinha justiça diante do Senhor. E às vezes as provações é para nos mostrar isso, que nós não temos justiça diante de Deus. Que não é porque eu pratico boas obras que eu vou receber coisas boas nessa terra. Não é porque eu pago meu dízimo que eu vou ser abençoado 100 vezes mais, como a teologia da prosperidade tem pregado. O que a palavra de Deus nos mostra é que
temos que ser fiel ainda quando tudo vai mal. Sabe por quê? Ser fiel quando tudo vai bem é muito fácil. Até os ímpios fazem isso. Agora, ser fiel quando tudo vai mal é o que separa os verdadeiros cristãos daquelas pessoas que não têm uma vida de santidade com Deus. Jesus Cristo contou isso na parábola das sementes da boa terra. Aqueles que não foram plantados na boa terra, quando chegam as tribulações, a canseira, logo abandonam a fé. Mas aqueles que estão plantados, aquela semente que está plantada numa boa terra, ela prospera e dá fruto. Porque o que nos faz prosperar não é simplesmente as coisas boas dessa vida. O que nos faz prosperar é ter uma vida diante de Deus. Talvez se o apóstolo Paulo vivesse hoje, ele seria considerado o mais miserável dos servos de Deus. Porque ele não morreu com uma casa boa, ele não morreu com um carro bom, ele não morreu com relógios importados, ele morreu em uma cadeia, abandonado por seus amigos, condenado injustamente, e todas as pessoas começaram a abandoná-lo. E foi nessa situação que aquele cristão que deu a vida pelo Evangelho morreu. E hoje nós falamos dele com tanta alegria e vemos o quanto aquele homem foi frutífero para o reino de Deus. Talvez os frutos que o seu sofrimento está produzindo, você não vai ver, mas daqui a 10 anos, daqui a 100 anos, alguém vai estar contando, alguém que você nem sabe quem vai estar contando, o quanto o seu sofrimento foi importante para que Cristo chegasse à vida dele. Então, as leves e momentâneas tribulações dessa vida não são para nos separar do amor de Deus, mas são para que entendamos que a soberania é de Deus, que Deus não deve nada para ninguém e que a nossa esperança não é só nessa terra, a nossa esperança é no porvir. Nós esperamos em Jesus Cristo, nós confiamos no sacrifício que Jesus fez por nós, e é isso que garante a nossa salvação, é isso que garante que não nos desviaremos da presença de Deus. Essa é a mensagem que eu trago para você. Permaneça firme, confiando que em poucos dias Jesus está voltando. Fiquem na paz do Senhor e até o próximo vídeo.